Irmãos, quinta-feira, dia do estudo da Palavra de Deus, nós vamos fazer esse estudo agora, né? Que Deus possa edificar a vida, o coração de cada um dos irmãos. Vamos orar pedindo a bênção do Senhor para o estudo de hoje. Senhor Deus, nós pedimos a Ti, Senhor, que fale às nossas vidas, aos nossos corações, ó Pai, à nossa mente, através do estudo da Tua Palavra. Abençoe cada irmão, cada família. Pedimos a Tua bênção, Pai, sobre cada um que nos assiste neste momento. Oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, na semana passada, na quinta-feira passada, nós estudamos sobre os atributos ou as perfeições de Deus naquele texto da sarça ardente, né? O famoso texto da sarça, quando Deus fala com Moisés através de uma sarça. De uma sarça, né? Moisés vê aquela sarça que não se queimava e se aproxima, e Deus então fala com Moisés. E nós estudamos naquela oportunidade, vendo que aquele episódio mostrava as perfeições do nosso Deus, nos trazia ensinamentos sobre aquilo que Deus é. E hoje nós vamos dar sequência a esse estudo e nós vamos ver que aquele episódio tão rico, né, tão maravilhoso, que é narrado nas Escrituras, inspirado pelo Espírito Santo, não só nos traz ensinamento sobre as perfeições, os atributos de Deus, mas também nos traz ensinamentos sobre o mediador divino humano, nosso mediador, nosso redentor, Cristo Jesus. Ali na sarça, nós já podemos ver Jesus sendo prefigurado ou tipificado, né? A teologia usa o termo tipo. Tipo é a figura, né? Ou um episódio que prefigura algo maior e num contexto espiritual. Então, nós podemos ver naquele episódio da sarça, né? O nosso Senhor Jesus sendo prefigurado ali, sendo mostrado ali através de Moisés, através do chamado desse grande homem de Deus, Moisés. Então, nós vamos ler alguns versículos desse texto, né, para situar os irmãos nesse estudo, e vamos ver ali, né, nesse texto, nesse episódio, como que o nosso mediador é tipificado, prefigurado ali através de Moisés. Então vamos ler lá em Êxodo, no capítulo 3, nós vamos ler os versos 1 a 5, ou 1 a 6 primeiramente. Diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Irmãos, esse texto, esse episódio precioso da palavra de Deus também nos mostra a figura do mediador, aquele que se colocou entre Deus e nós para nos salvar. E isso é maravilhoso. Eu quero dizer que esse texto também, não é, quando aparece ali o anjo do Senhor também prefigura o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não é sobre o anjo do Senhor que eu quero
estudar com os irmãos, mas sobre a própria figura de Moisés neste texto, prefigurando o nosso Redentor divino humano, nosso mediador, aquele que veio para ser o mediador entre nós e Deus. E Moisés, então, ele se constitui, né? Deus o chama, Deus o escolheu para representar esse mediador. Outras figuras no Antigo Testamento, né, também foram escolhidas por Deus para essa finalidade, mas nesse texto nós vemos Moisés como o mediador entre Deus e o povo de Deus, aquele povo que estava escravizado, né, sofrendo afrontas, sofrendo um encargo pesado ali no Egito, e Deus então chamou Moisés para ir libertar aquele povo. Nós vimos que Moisés, né, viu uma sarça, aquela sarça não se queimava, e ele então, né, diante daquele episódio tão surpreendente, Moisés disse: vou ali para ver, né, por que essa sarça não se queima? E quando ele chegou, Deus então o chamou e falou com ele. Irmãos, nós podemos aprender aqui que Moisés, né, prefigurando o nosso mediador, ou sendo o tipo, né, do nosso mediador, Moisés prefigura aqui um mediador santificado. Observe que quando Moisés chegou ali, né, o que Deus falou com Moisés? Veja no verso 5. Deus diz assim: Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Primeiramente, Deus falou com Moisés: Moisés, você não pode chegar aqui sem tirar as sandálias dos seus pés, né? As sandálias nos pés ali, né? Certamente, por ser um deserto, né? Os pés estavam sujos, né? A sandália estava suja, né? Mas aquilo foi um modo, né, de Deus mostrar apenas, né, um modo de que aquele lugar era um lugar santificado, aquele lugar representava a morada de Deus, representava o trono de Deus, representava o tabernáculo de Deus. Então, Moisés não podia chegar ali porque era um lugar santo. Mas o que nós devemos observar, irmãos, que quem era Moisés, né? Moisés pertencia ao povo de Deus e foi escolhido dentre o povo, né, judeu, para libertar aquele povo do Egito. E aquele povo lá no Egito, quem era? Era um povo santo? Não, né? A nossa resposta vem de imediato. Era um povo pecador. Assim como o povo do Egito, aquele povo de Deus que estava ali no Egito também era pecador. Ou seja, um povo pecador não pode se achegar diante de Deus. Moisés, como representante daquele povo, ele não poderia chegar de qualquer modo diante de Deus. Então, se o povo não podia aproximar de Deus pelos seus pecados, Deus então escolhe um homem para prefigurar aquele que iria fazer essa mediação. Mas esse homem não podia chegar na presença de Deus porque ele também era pecador. Então ele deveria tirar as sandálias dos pés para que ele se aproximasse. Já que ele prefigurava, né, o mediador, Deus falou com ele: aproxima-te, Moisés, mas tira as sandálias dos pés. Irmãos, quando Moisés se aproximasse de Deus ali, né, nós vemos que Deus manifestava a sua graça. Deus manifestava a sua misericórdia de aceitar um representante do seu povo pecador e até ele, para que ele pudesse então falar com esse representante do povo dele. Mas esse representante, ele tinha que tirar as sandálias dos pés, porque aquele lugar era santo. Ele tinha que se santificar. A ideia é essa. Moisés precisava se tornar santo para chegar à presença de Deus, porque Deus não pode ver o pecado. Deus não contempla o pecado do ser humano. O ser humano, sem nenhuma proteção contra o seu pecado, ele não pode aproximar de Deus, porque a ira de Deus o consome. Então Moisés tiraria a sandália, representando assim que Moisés estava sendo santificado, porque ele representava o verdadeiro mediador. E é aí que eu quero chamar a atenção de você, porque há um detalhe aqui. Moisés precisava tirar as sandálias dos pés, mas o verdadeiro e único mediador, como diz Paulo, né?
O único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, esse não precisa tirar as sandálias dos pés. Por quê? Porque ele é santo. O autor de Hebreus fala que ele foi tentado à nossa semelhança, né? Como Deus que se fez homem, se encarnou, Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Mas com um detalhe, Jesus não teve pecado. O nosso mediador não precisa tirar as sandálias dos pés. Moisés, representando esse mediador, tinha que tirar aquelas sandálias. Ele tinha que se santificar, mas Jesus não precisava. Por quê? Porque Jesus não tinha pecado. Agora observa bem, irmãos, mas há um texto que Jesus fala que ele se santificou por nós. Está lá em João 17, 19, Jesus fala assim: e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados. Então, Jesus, apesar de não precisar de se santificar, ele se santificou por nós. Como nós podemos entender esse texto? Lá o autor de Hebreus também mostra essa ideia, né? Jesus se santificou por nós porque ele assumiu os nossos pecados. Ele não tinha pecado, mas ele assumiu os pecados nossos e os levou na cruz do Calvário, para, como nosso mediador, ele pagar por eles, sofrer a ira de Deus em nosso lugar. Então, ao sofrer a ira de Deus na cruz do Calvário, ao enfrentar a cruz do Calvário, Jesus se santificou por nós. A ideia dele se santificar é essa ideia, né? Ele não precisava se santificar, porque ele não tinha pecado. Mas, como diz o profeta Isaías, ele levou sobre si as nossas transgressões. E nesse momento, ele se santificou, recebendo a ira de Deus em nosso lugar, para que nós fôssemos santificados diante de Deus. Então, esse é o verdadeiro mediador. É aquele que não tinha pecado, não precisava tirar as sandálias dos pés, como Moisés, mas ele se santificou por nós. E Moisés o representou, mesmo como homem, né? Moisés era homem pecador, por isso teve que tirar as sandálias. Mas foi uma figura do verdadeiro mediador. Então, primeiro nós aprendemos nesse texto, então, que o nosso mediador é um mediador santo, um mediador santificado em nosso lugar. Mas podemos ir um pouco adiante, né? Além de ser um mediador santo, ele também é um mediador palavra de Deus. No verso 14, né? Deus fala assim, ó: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E no verso 18: e ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, me encontrou. Irmãos, presta atenção. Moisés aqui, além de entrar na presença de Deus, né, se santificando, Moisés também ouviu a voz do Senhor. O Senhor falou com ele, né, através daquela sarça, e ele deveria ir e falar ao povo, e até mesmo ao rei do Egito. Ele tinha autoridade para falar a palavra de Deus. Nesse sentido, ele era um verdadeiro profeta. Como profeta, Moisés deveria trazer a palavra de Deus ao povo. O profeta não é aquele que prediz o futuro no Antigo Testamento. Ele pode predizer também, mas profeta é aquele que traz a vontade de Deus, ou fala de Deus ao povo sobre a sua vontade, a vontade de Deus. É aquele que comunica os planos de Deus, é aquele que fala do caráter de Deus, é aquele que fala o que Deus pretende fazer e fala também qual é a vontade de Deus para o seu povo. É aquele que traz o conhecimento de Deus para o povo, é aquele que revela a Deus, né? O Deus infinito, o Deus glorioso, revela a sua vontade e os seus planos. E nesse sentido, Moisés foi um perfeito profeta. O mediador, ele não só vai a Deus, né, santificado pelo seu povo, mas ele também traz a palavra de Deus para o povo de Deus. E também até para aqueles que não são povo de Deus, né, ele deveria falar ao rei do Egito. E nesse sentido, Moisés prefigurava, Moisés apontava, tipificava o verdadeiro mediador. Moisés era o mediador humano, né? Imperfeito,
mas escolhido por Deus para apresentar o verdadeiro mediador. Por isso que em outro texto Moisés fala, né, que Deus fala com Moisés, né? Moisés fala, né, que Deus iria levantar um profeta maior do que ele, e a esse eles deveriam ouvir. Por quê? Porque esse seria o verdadeiro mediador, o verdadeiro profeta de Deus, para nos dar o conhecimento de Deus. E quando Jesus veio ao mundo, como Jesus foi chamado? O apóstolo João, né, começa o seu evangelho chamando Jesus de verbo. A palavra verbo ali, no original, no grego, né, ela é logos, ela não tem uma palavra exata para ser traduzida para a nossa língua. Ela dá a ideia, né, de um conhecimento fora do plano humano, né, um conhecimento que vem do alto, um conhecimento que vem de Deus. A ideia de logos é uma revelação divina. É a palavra do Deus que está além deste mundo. É a palavra do Deus único e verdadeiro. Jesus é chamado de a palavra de Deus. Por quê? Porque ele é o nosso verdadeiro mediador. Assim como Moisés deveria levar a palavra de Deus ao povo, Jesus então veio para trazer a palavra de Deus. Mas tem um detalhe aí também. Tem uma questão. Moisés deveria ir e falar aquela palavra que Deus colocaria em sua boca. O que Deus daria a ele para falar ao povo. Mas Jesus não precisava. Por quê? Porque Jesus é o próprio verbo. Ele é a própria palavra de Deus. Então Moisés, humanamente, tipificava Jesus até o ponto em que Moisés levava a palavra que Deus dava a ele. Assim os demais profetas, né? Quando eles diziam, assim diz o Senhor, eles recebiam a palavra de Deus para comunicar ao povo. Mas Jesus não precisava receber a palavra de Deus, porque ele é a própria palavra de Deus. Ele é o verbo de Deus. É assim que João define, né? Jesus falou para os seus discípulos, né, que aquilo que o Pai dava a ele, e todo o conhecimento, né, ele tinha do Pai, e ele transmitia a quem ele quisesse revelar. Por quê? Porque ele é a própria palavra, né? João fala que nele nós vimos a glória do unigênito do Pai. Ou seja, nós vimos a própria palavra. Somente ele pode trazer a revelação verdadeira de Deus. Até quando Moisés falou no passado, era o Espírito de Deus, de Jesus, né? O Espírito do mediador que estava na boca de Moisés. E dos demais profetas, né? O apóstolo Pedro fala isso, né? O Espírito de Cristo estava nos profetas, quando eles transmitiam a palavra de Deus. Mas Jesus é a própria palavra. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós temos a palavra de Deus. O autor de Hebreus fala que no passado, né, nos falou os pais pelos profetas, por Moisés e os demais profetas, de diversas maneiras, mas que agora ele fala pelo Filho. Está lá em Hebreus 1, nos versos 1 e 2. O Filho é a palavra de Deus. Ele é o nosso mediador perfeito, porque ele não recebe a palavra para falar, ele é a própria palavra de Deus. É o próprio Deus vindo falar conosco, na pessoa do seu Filho. Irmãos, isso faz uma diferença enorme, né? E é interessante que os discípulos de Jesus ouviam a sua voz e o seguiam. Aí Jesus fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Por quê? Porque ele é a palavra de Deus. Ele é o mediador perfeito, porque ele traz a palavra de Deus e só a ele nós podemos ouvir. E nesse sentido Jesus fala, né? Eu sou o caminho e a verdade. Várias vezes Jesus falou, ele é a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por quê? Porque Jesus é a verdade. O verbo eterno de Deus, a palavra eterna de Deus, veio a nós. É o nosso mediador divino humano. Então Moisés, ele era apenas um mediador que transmitia a palavra dada a ele, representando o verdadeiro mediador, que não transmite a palavra dada a ele, mas ele é a própria palavra. Né? E nós devemos lembrar também que quando Jesus falou lá em João, a gente pode ler, né, a partir dos capítulos 14 em diante, quando Jesus começa a falar do Consolador,
Jesus fala que o Consolador, que é o Espírito Santo, ele não vai trazer novas palavras, porque ele vai falar tudo o que Jesus falou. Ele vai ensinar tudo o que Jesus já falou, porque Jesus é a única palavra de Deus. Como nosso mediador, ele é a palavra. Então esse texto também nos mostra, né, o mediador como sendo a palavra de Deus. Nosso mediador é a própria palavra, o Verbo. É Jesus que veio falar conosco. É Deus que falou em Jesus Cristo. Irmãos, mas nós aprendemos ainda, através desse texto, desse episódio tão belo, nós aprendemos que o nosso mediador é todo-poderoso. Ele é poderoso para libertar o seu povo. Aquele povo que estava escravizado no Egito, ele precisava de um libertador. E esse libertador seria um mediador que Deus havia escolhido. Que mediador? Moisés. Nós vemos isso, né, no verso 12. Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Observa que Moisés pergunta para Deus, mas como que eu posso fazer isso? O Senhor está me chamando para ir lá tirar aquele povo do Egito, mas que sinal? Como eu saberei que eu poderei fazer isso? Deus fala: olha, Moisés, pode ir tirar o povo do Egito. Você não é nada, não. Realmente, você não é nada, né? E além de tudo, ainda é brigão, caçou briga lá no Egito, está fugido aqui pelo deserto. Você não tem força alguma, mas vai tirar esse povo todo do Egito. Você vai fazer algo extraordinário, que nunca foi feito, tirar um povo das mãos de Faraó e passar com esse povo pelo mar e depois conduzir esse povo a uma terra prometida. Pode ir, porque eu serei contigo. E este é o sinal: quando você voltar, você vai passar por aqui e vai me adorar com esse povo todo neste monte, porque eu serei contigo. Irmãos, observa que o que Deus está dizendo é: Moisés, eu vou te dar todo o poder para você fazer milagres, operar maravilhas, abrir o mar, para você tirar esse povo do Egito. Você terá todo o meu poder. Irmãos, o mediador, divino humano, aquele que faz a mediação entre nós e Deus para nos libertar, não do império do Egito, né? Mas para nos libertar do império das trevas, como nós vemos Paulo falando lá em Hebreus, aos Colossenses, para nos tirar do Egito espiritual. Esse libertador, esse mediador tem que ser todo-poderoso. Ele tem que ser poderoso para vencer todo o império das trevas, para vencer a própria resistência do nosso coração de ir até ele. Moisés teria que chegar diante daquele povo, né? E aquele povo ver todo o poder de Deus para acreditar em Moisés, crer em Moisés e para sair do Egito. Faraó precisava ver o poder de Deus, o juízo de Deus ali. Então Deus fala com Moisés: eu serei contigo. Irmãos, mas observa bem, Moisés ainda era humano, ele precisava que o poder fosse dado a ele. Mas o nosso verdadeiro mediador, a quem Moisés estava prefigurando, o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, Deus e homem, ele tinha o poder em si mesmo. Ele era todo poderoso por si mesmo. Ele é, né? Ele é todo poderoso. Ele tinha o poder da sua própria ressurreição, né? Nós vemos, né, que Paulo fala, né, para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Conhecer e devemos conhecer o poder da sua ressurreição. Jesus, através da sua ressurreição, ele demonstrou todo o poder. E ele mesmo disse, né, lá no finalzinho de Mateus, no capítulo 28, né, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, eu tenho poder sobre todas as coisas. A Bíblia apresenta Jesus como aquele que é o Criador
Ele estava com o Pai na criação. Ou seja, através dele, todas as coisas, pela mediação dele, tudo foi criado. Por quê? Porque pela mediação do Senhor Jesus, tudo pode acontecer. Toda a vontade do Pai há de se cumprir para o seu povo. Para aquele povo que ele resgatou lá no Egito, né? Para aquele povo que ele tirou do Egito espiritual, né? Da região das trevas, do pecado, né? Da escravidão, da imundícia deste mundo. Com todo o poder, Jesus nos resgatou. Jesus nos tirou das trevas, irmãos. E a igreja, ela deve crer no poder de Deus. Toda a batalha espiritual, né? No poder de Jesus, do nosso mediador. Toda a batalha espiritual, Paulo diz que é na força do seu poder. Está lá em Efésios capítulo 6. Depois os irmãos podem consultar, né? Aqui eu estou apenas citando para nós entendermos, né? Já que o nosso tempo aqui é curto, né? Eu não posso ultrapassar o tempo por causa da filmagem, mas para que nós possamos entender, né? Na força do seu poder. Por que na força do seu poder? Porque ele é todo poderoso. Ele é poderoso, como nós já vimos no estudo anterior, sobre todas as potestades do mal, todo o reino do mal. Mas ele é poderoso também sobre o nosso coração. Ele pode tirar o coração endurecido e colocar um coração palpável, né? Um coração que é capaz de se voltar para Deus. Como mediador, ele pode nos redimir dos nossos pecados, porque ele é todo poderoso. Não há nada que Jesus não possa fazer. Por isso Paulo fala, né? Para o conhecer e o poder da sua ressurreição. É pelo poder da ressurreição que Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Irmãos, presta atenção, Moisés foi capacitado por Deus. Jesus não precisava ser capacitado, porque ele tem todo o poder. Ele apenas manifestou o seu poder, porque ele é um com o Pai, e um com o Pai, ele é todo poderoso. Ele mesmo fala, né, sobre guardar as suas ovelhas, né, que ele é um com o Pai, e da mão do Pai ninguém pode tirar as suas ovelhas. O que quer dizer? Pelo poder dele e do Pai, as ovelhas estão seguras para chegar ao seu destino final, a terra gloriosa. Assim como Moisés, manifestando todo o poder, tiraria o povo do Egito e levaria até a terra prometida. Jesus, com seu próprio poder, não com o poder capacitado, né? Um poder que foi dado, mas com o seu próprio poder, ele nos tirou do império das trevas e nos conduz por este deserto, por esta vida, para chegarmos do outro lado, né? Na terra gloriosa que o Senhor tem preparado para nós. A segurança da ovelha de Cristo está no seu poder. Nós nunca podemos esquecer do poder do mediador. É isso que o texto da sarça vem nos mostrar, né? Vem mostrar Moisés como nosso mediador, entre Deus e o seu povo. Primeiro, o mediador santo. Ele teve que se santificar ali, para apontar para aquele mediador que é santo e se santificou por nós, morrendo na cruz. Em segundo lugar, Moisés ouviu a palavra de Deus e levou a palavra ao povo. Como mediador, ele trazia a palavra de Deus ao povo. E Jesus, e prefigurava ou apontava para Jesus, o verdadeiro mediador, que é a própria palavra de Deus, que veio para nos dar o conhecimento de Deus. E por último, Moisés receberia o poder grandioso, né, de Deus, para libertar o povo e conduzir o povo até a terra prometida. É aqui na sarça que nós vemos Deus falando com Moisés, né? Vou contigo, eu vou te capacitar, vou te dar todo o poder. Irmãos, mas Moisés apontou para aquele que é todo poderoso. O Deus que se fez carne, o nosso mediador, tem todo o poder para nos libertar, nos conduzir até a terra prometida. Nós podemos, então, fazer algumas aplicações desse estudo. A primeira aplicação é que Jesus, né, quando se santificou por nós, sem pecado, como nosso mediador, ele não precisava tirar as sandálias dos pés, como Moisés, mas ele se santificou, morrendo na cruz por nós. Ele é poderoso para interceder por nós. Ele pode, né, interceder por nós.
Irmãos, então nós devemos confiar na intercessão do Senhor. Confiar que Ele pagou totalmente os nossos pecados lá na cruz. Que Ele tirou os nossos pecados e Ele pode então nos conduzir a Deus. E nós podemos ir a Deus através da obra mediatória de Jesus. Confiando em Jesus, em nome de Jesus nós podemos falar com Deus. Mas também nós podemos ouvir a voz de Deus. Nós podemos escutar a voz de Deus através da palavra do Senhor Jesus, porque Ele é o mediador, palavra de Deus. A Bíblia é a palavra dele. Ele falou através dos profetas, ele veio e falou pessoalmente, os apóstolos escreveram aqui. Está tudo registrado, inspirado pelo Espírito Santo, que traz a palavra dele. Ele é a palavra. Então nós podemos ouvir a sua voz. Você tem ouvido a voz do Senhor? Você tem escutado essa voz? A aplicação para nossas vidas é que Deus nos fala pelo mediador. E o mediador é a palavra de Deus. Mas também uma outra aplicação é que nós devemos confiar, ter segurança, que nada pode mais nos fazer perder. Nada pode mais nos tirar das mãos do Senhor. Se você um dia entregou sua vida a Jesus, nada mais pode tirar, porque Ele tem todo o poder. Se você entregou sua vida a Ele, é porque Ele te libertou do Egito espiritual. E Ele tem todo o poder para te conduzir até a terra prometida. Então devemos confiar plenamente no poder. Devemos batalhar, lutar juntos como igreja pela fé evangélica, no poder do Senhor, nosso mediador divino humano. Que Deus possa te abençoar a mim, que nós possamos então crer e viver segundo o nosso mediador divino humano. Que Deus nos abençoe.